fazedores de história, tudo na paz? Hoje falaremos da Guerra de Secessão, ocorrida de 12 de abril de 1861 até 1865. Ela foi o maior conflito, maior guerra ocorrida no continente americano. Morreu mais pessoas na Guerra de Secessão do que na Guerra do Paraguai. Foi um conflito armado que envolveu os estados membros da Federação Estadunidense em dois lados opostos, o norte versus o sul, que culminou com 620 mil mortos e 400 mil feridos. Por que os estadunidenses vão se matar? Galera, vai ter Didi no meio, é óbvio, né? A guerra acontece em virtude das divergências econômicas entre o norte e o sul. A economia nortista tinha uma forte base industrial. Por isso, o norte defendia a existência de uma política protecionista para dificultar as importações dos produtos industriais de outros países e favorecer, obviamente, a sua industrialização. Os produtos estrangeiros não sendo consumidos, né, a população do país vai comprar mais os produtos nacionais. Em outras palavras, toda vez que um produto estrangeiro entrasse nos Estados Unidos, deveria ser adicionada uma taxa a seu preço inicial. Assim, ele ficaria mais caro e seria mais difícil para esses produtos estrangeiros competir com os produtos nacionais oriundos da região norte. O miserável é um gênio! Em contrapartida, a economia sulista era tipicamente agrária exportadora. Portanto, os latifundiários queriam comprar os produtos industrializados de quem pudesse vendê-los a preços mais baratos e com melhor qualidade. Para isso, o Sul passou a defender uma política de livre cambismo. Como a Europa, entende, a Inglaterra, estava inserida na Revolução Industrial há mais tempo, seus produtos seriam melhores e mais baratos. Algo mais interessante para os sulistas. Outra motivação para a guerra era a escravidão. A crescente burguesia industrial defendia a abolição da escravidão, que poderia representar, em longo prazo, a ampliação do mercado interno, ou seja, o consumo maior dos seus produtos. Já os agricultores sulistas rejeitavam qualquer proposta abolicionista porque faziam uso da mão de obra escrava. O que deu mais raiva para os sulistas, o que inflamou o desejo de separação, foi a eleição de Abraham Lincoln pelo Partido Republicano em 1860, de tendência abolicionista e protecionista. A eleição dele fez com que os sulistas ficassem extremamente aborrecidos, porque a sua economia baseava-se na cultura intensiva com o recurso sistemático da mão de obra escrava. Quando Lincoln ganha as eleições, os sulistas pensam da seguinte maneira: agora já era. Como presidente abolicionista, a escravidão vai acabar. E antes que acabe, ralemos peito da federação e formemos um outro país, um país escravagista. Temendo que Lincoln abolisse a escravidão, 7 estados sulistas, sob a iniciativa da Carolina do Sul, resolveram separar-se dos Estados Unidos antes que Lincoln tomasse posse. Tá ok? E sentindo-se ameaçados pelo abolicionista, o movimento separatista de estados do Sul deu origem aos Estados Confederados da América. Cara, na moral, tu não tava lá pra ver. Tu tinha que ver a cara do Lincoln quando o Sul se separou. Ele ficou possesso. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Obviamente, ele não aceitou a separação do Sul. Os portos sulistas eram responsáveis por 75% do total arrecadado pelo governo federal. Sabendo disso, e de que o norte tinha uma população maior, mais fábricas, mais suprimentos e mais dinheiro do que o sul, obviamente o norte partiu para porrada. Teve então início a Guerra de Secessão. E aí, quem venceu a guerra? O fim da guerra foi marcado pela vitória dos nortistas. O norte tinha ao seu lado 22 estados, incluindo 5 estados escravistas da zona de fronteira que preferiram ficar ao lado da União. Os confederados, por seu lado, contavam com 11 estados. O sul possuía apenas 1/3 dos 30 milhões de habitantes do país, dos quais mais de 3 milhões eram escravos. Logo, a vitória do norte se deve ao maior número de habitantes que lhe possibilitou um maior contingente militar.
A vitória foi possível graças ao maior desenvolvimento tecnológico nortista, pelo fato de eles possuírem inúmeras indústrias, né? As ferrovias foram fundamentais para deslocar as tropas, equipamentos, sim, foram cruciais para que as grandes distâncias fossem minimizadas e favorecessem os nortistas. Como estratégia militar, os nortistas realizaram a Proclamação de Emancipação de 22 de setembro de 1862, que visava acabar com a incorporação de escravos a favor dos sulistas, visto que os negros não mais lutariam contra o lado favorável à abolição. O fim da escravidão faria com que os escravos do sul fugissem e se incorporassem ao norte. A abolição da escravidão desestabilizou os sulistas com vários levantes dos escravos, atraiu a simpatia das nações europeias aos nortistas e, ao mesmo tempo, aumentou ainda mais o exército nortista devido ao apoio em massa dos negros, tanto livres quanto escravos. Mas faço uma ressalva. Essa proclamação não aboliu a escravidão em todos os lugares. Ela estava restrita aos estados ainda em rebelião contra a União. Estados escravistas ao lado da União, como Delaware, Kentucky, Maryland e Missouri, poderiam e mantiveram ainda os seus escravos. Só futuramente a escravidão acabaria nos Estados Unidos. Agora, qual a consequência da vitória do Norte para os Estados Unidos? Com a vitória do Norte industrial, consolidou-se o capitalismo e o trabalho livre nos Estados Unidos. O país começou a se configurar como grande potência na medida em que passou a integrar a disputa por mercados mundiais de maneira mais assídua e forte. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer, né? E se puder, faz um comentário aqui dizendo o que achou, se inscreve no canal, dá um like e indica ele para um amigo, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo encontro. Fui!